Bom, gente, eu vim aqui gravar essa videoaula, né, em prol do meu estágio de número 3 da Universidade Potiguar, porque em meio a essa pandemia a gente, infelizmente, não está podendo ter contato, infelizmente a gente não está podendo se reunir e infelizmente a gente não pode exercer o estágio em sala de aula. Então foi proposto que a gente gravasse videoaulas para que a gente cumpra a nossa carga horária de estágio obrigatório, né? Então eu espero que vocês gostem, é um conteúdo bacana. Eu vou estar abordando 3 disciplinas, que é de língua portuguesa, educação física e artes. Em língua portuguesa eu vou estar falando sobre alfabetização e letramento, onde a gente vai tratar do livro de A Arca de Noé, com os poemas de Vinícius de Moraes. A gente vai fazer uma abordagem bem bacana, a gente vai ler, a gente vai tratar dessas questões das palavras, não é isso? Já na parte da educação física, a gente vai falar um pouco de como a educação física é inserida no EJA, de como a educação física é importante para a saúde do brasileiro e das pessoas em si, e vai tratar também um pouco da história do basquete, né? E na educação artística, né, na disciplina de artes, a gente vai falar sobre o boi de reis, a gente vai ler a história do boi de reis e a gente vai ler a história da origem da asa branca, né, o hino do nordestino, que é uma música de Luiz Gonzaga. Eu vou estar abordando esses temas na turma do EJA, do 4º e 5º ano, que é o meu segmento do meu estágio, tá bom? Vamos lá. Olá, gente, eu me chamo Rainara, eu estou com a turma do EJA, 4º e 5º ano, e hoje a gente vai trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o gênero poesia, né? E dentro desse gênero poesia, a gente vai trabalhar a questão de letramento e alfabetização. No início de tudo, queremos destacar o que é a poesia. Segundo a Wikipédia, a poesia ou texto lírico é uma das 7 artes tradicionais pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos. Ou seja, ela é retratada em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor com a do leitor. E dentro desse gênero, a gente escolheu um livro para trabalhar, um livro de poesias, e o livro escolhido foi A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. É um livro muito rico, muito diversificado, e a partir dele a gente vai trabalhar essa questão do letramento da alfabetização. Primeiro, a gente vai trabalhar o texto A Porta, que vai ser feita uma leitura oral, né, em voz alta, da professora com os alunos. Então, vamos lá. A porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazeiteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Pronto. Então, a partir desse texto, a gente vai trabalhar o seguinte. Vai ser feito novamente o ditado para que os alunos eles escrevam com suas próprias mãos o texto, né, com seus pensamentos. Aí, após esse ditado de texto, em que os alunos farão com suas próprias letras, com sua própria mão, a gente vai fazer a correção gramatical, né? Ver onde foi que eles erraram, explicar o porquê que está errado e assim por diante. Aí, afinal de toda essa correção, eu vou pedir que eles façam o seguinte, que eles retirem e agrupem, retirem do texto e agrupem palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Todas as palavras, eles vão separar por grupos.
E aí, ao final, a gente vai ver o que está certo, o que está errado, explicar o porquê que está errado, né? Pronto. Depois, após tudo isso, a gente vai fazer a roda de leitura, onde a gente vai fazer a leitura de mais um texto do livro Arca de Noé, que justamente é o texto A Arca de Noé, né, de Vinícius de Moraes. Vai ser uma leitura em grupo, onde cada um vai ler uma parte, a gente vai dividir, né, conforme os alunos, e cada um vai ler uma parte. Então, eu vou ler aqui para vocês, A Arca de Noé. Sete em cores, de repente, o arco-íris se desata. O arco-íris se desata. Na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata. E abre-se a porta da arca, de par em par surgem francas a alegria as barbas brancas do prudente patriarca. Noé, o inventor da uva, e que por justo e temente Jeová clementemente salvou da praga da chuva. Tão verde se alteia a serra pelas planuras vizinhas, que diz Noé boa terra para plantar minhas vinhas. E sai levando a família ao ver enquanto em bonança, colorida maravilha, brilha o arco da aliança. Ora vai na porta aberta, de repente vacilante, surge lenta, longa e incerta, uma tromba de elefante. E logo após no buraco de uma janela aparece uma cara de macaco que espia e desaparece. Enquanto entre as altas vigas das janelas do sótão, duas girafas amigas de fora a cabeça botam. Grita uma arara e se escuta, de dentro um miado e um zurro, late um cachorro em disputa, com um gato escoceia um burro. A arca, desconjuntada, parece que vai ruir, aos pulos da bicharada, toda querendo sair. Vai, não vai, quem vai primeiro? As aves, por mais espertas, saem voando ligeira pelas janelas abertas. Enquanto em grande atropelo, junto à porta de saídas, lutam os bichos de pelo pela terra prometida. Os bosques são todos meus. Ruge soberbo leão. Também sou filho de Deus. Um protesta e o tigre não. Afinal, e não sem custo, em longa fila aos casais, uns com raiva, outros com susto, vão saindo os animais. Os maiores vêm à frente, trazendo a cabeça erguida, e os fracos, humildemente, vêm atrás como na vida. Conduzidos por Noé, eles em terra benquista, que passam até onde a vista não há vista. Na serra o arco-íris se esvai, e desde que houve essa história, quando o véu da noite cai, na terra os astros em glória. Enchendo o céu de seus caprichos, é doce ouvir da calada a fala mansa dos bichos na terra repovoada. Aí um belíssimo texto, né, de Vinícius de Moraes. Após esse texto, essa leitura coletiva, a gente vai voltar ao livro para que os alunos eles escolham releiam todos os poemas e escolham um deles para que eles façam uma releitura. O que seria essa releitura? Eu quero que eles escolham um texto de sua preferência e eles vão refazer esse texto com as palavras deles. Por exemplo, eles vão pegar o texto As Borboletas e com as palavras dele, colocando outros animais ou seja lá o que for, ele vai reescrever esse texto. E ao final desse texto, né, desses escritas, a gente vai fazer uma nova roda de leitura, onde os alunos vão ler o texto escolhido para ser modelo e o texto final, que é a releitura deles, entendeu? Pronto. Voltando aqui na turma do EJA, no quarto e quinto ano, a gente vai trabalhar. A gente primeiro vai falar a importância da disciplina de educação física no EJA. O que a gente pode lembrar é que na disciplina, na turma de EJA, a disciplina de educação física é algo facultativo, pelo simples fato de que a maioria dos alunos possui mais de 15 anos, né, grande parte,
grande parte também trabalha durante o dia, tem questão familiar e tudo mais. Para não ficar uma coisa muito pesada, foi determinado que a educação física seja algo facultativo, uma disciplina facultativa, mas que deve ser abordada sim em sala de aula. Então, mas para não ficar uma coisa muito pesada, o que a gente deve sempre tratar na educação física, o melhor a se fazer é tratar a questão do sedentarismo, que é uma coisa que está presente muito na vida dos seres humanos hoje em dia, e que a gente deve iniciar falando sobre os hábitos, sobre má alimentação, sobre tabagismo, sobre alcoolismo, abrir a mente das pessoas para mostrar o quanto isso faz mal, o quanto tudo isso faz mal. E que a gente pode levar uma vida mais saudável, tendo um hábito mais saudável, praticando exercícios. E a educação física no EJA vai mostrar isso. Como a gente não tem como trabalhar uma atividade física no momento, né, claro, a gente vai falar sobre a história do basquete, sobre a história do basquetebol, e vai responder algumas questões a respeito do texto que eu vou ler para vocês, tá bom? A gente vai ler o texto A Origem do Basquetebol. O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, que nasceu em 1861 e morreu em 1940. Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia aproximada de 200 pessoas. Nesse mesmo ano, as mulheres começaram a praticar essa modalidade. Já a primeira partida feminina ocorreu em 1896. A modalidade feminina foi inserida pela professora de educação física Senda Beresson, que nasceu em 1868 e morreu em 1964. Foi também em 1896 que o esporte chegou ao Brasil, trazido pelo norte-americano Augusto Luiz. Curioso notar que no início o esporte era praticado com uma bola semelhante à de futebol. Somente em 1984 que a bola de basquete, tal que conhecemos hoje, foi desenvolvida por uma empresa de Massachusetts. Somente mais tarde que o basquetebol passou a figurar nas Olimpíadas. O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. Esse momento representou uma grande conquista pela disseminação do esporte pelo mundo. Hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA, Federação Internacional de Basquetebol. Essa organização foi fundada em 1932 e é responsável por organizar os eventos relacionados com o basquete em nível mundial. Atualmente, sua sede está localizada em Genebra, na Suíça. Bom, logo após a leitura do texto sobre a origem do basquete, a gente vai responder 5 questões a respeito. Número 1. Quem foi o criador do basquete? O criador do basquetebol foi James Naismith. Número 2. Qual ano o basquetebol foi criado? O basquetebol foi criado no ano de 1891. Número 3. Qual a ideia original em relação à criação do basquete? A ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Número 4. Em que ano se deu o primeiro jogo oficial de basquete? O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892. Número 5. Quando e onde ocorreu o primeiro jogo olímpico de basquete? O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. Bom, na disciplina de artes, a gente vai trabalhar a questão das danças regionais e músicas regionais brasileiras. Eu escolhi como tema principal o Boi de Reis.
A gente vai pesquisou, né? A minha proposta é pesquisar sobre a história e sobre a origem do boi de reis e saber como foi que ela foi inserida no Brasil. Então, a gente fez uma pesquisa aqui no site Educa Mais Brasil e a gente vai ler essa história, né, para os alunos. Então, vamos lá. Origem do Bumba Meu Boi. Segundo os historiadores, a manifestação teve origem na cultura dos países da Europa, especialmente na tradição luso-ibérica do século XVI, e foi trazida para o Brasil através de colonizadores portugueses, misturando-se à cultura dos países da África e indígena. Na região Nordeste, os folcloristas associam o nascimento do Bumba Meu Boi à expansão do chamado ciclo do gado, momento em que no século XVII o animal ganhou grande importância nas fazendas regiões. Inclusive, a história apresentou o som de cânticos e coreografias. Tem origem na lenda de um boi que foi morto por um escravo, mas que ressuscitou após um ritual feito por um pajé, tipo como curandeiro, pela cultura dos índios brasileiros. A lenda do boi. Como foi dito, cada região tem sua tradição do Bumba Meu Boi, conforme seus aspectos culturais. Mas, de maneira geral, a lenda da dança conta a história de um casal de escravos, Francisco e sua esposa Catirina, que, por estar grávida, desejava comer a língua de um boi. Empenhado em satisfazer os desejos de sua esposa, Francisco então escolhe o boi mais charmoso do pasto para matar. Porém, o que ele não imaginava é que o animal também seria preferido do seu senhor, o fazendeiro. Ao descobrir o que havia acontecido com o boi, o fazendeiro então manda prender Francisco e pede que outros escravos encontrem o animal. O boi é achado morto, mas com a ajuda do pajé de uma tribo indígena, ele é ressuscitado. Outras versões apontam que a ressuscitação do animal está relacionada ao conceito de milagre pregado pelo catolicismo. Mas no fim da história, quando o boi é ressuscitado, o que se tem em comum é a celebração de toda a comunidade da fazenda. Nos anos 1861 e 1868, por ser considerada uma festa de origem escrava, a dança foi perseguida por muitas elites nordestinas, bem como pela polícia, que chegou a proibir as apresentações. Festas tradicionais. Como foi possível perceber, não existe nenhum relatório histórico capaz de afirmar onde a narrativa teve início. Porém, sua importância é tamanha que o Bumba Meu Boi, em 2012, foi registrado como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Deste modo, o festejo se expandiu pelo Brasil e ganhou destaques em diversos estados, principalmente no Amazonas e Maranhão. Nestas cidades, as apresentações reúnem milhares de turistas de diferentes regiões do Brasil e do país. Em cada estado brasileiro, o boi folclórico possui um nome diferente. No Amazonas e no Pará, chama-se boi bumbá. No Maranhão, chama-se Bumba Meu Boi. No Rio de Janeiro, é nomeado pelo boi calemba. No Rio Grande do Norte, cavalo marinho. Na Paraíba, chama-se Bomba de Reis ou Reis de Bois. No Espírito Santo, é boi pintadinho. Na Bahia, adota-se o mesmo nome do Maranhão. Paritins. Na Amazônia, o Bumba Meu Boi foi uma tradição trazida pelos imigrantes do Maranhão, que mudaram para a região a fim de extrair borracha. Na região, a festa acontece na cidade de Paritins desde 1965. A partir dessa história do boi de reza, a gente vai fazer especulações, vai analisar toda a história e vai tratar de planejar uma apresentação, né, que descreva a história conforme é o boi bumbá, né, o Bumba Meu Boi. Em questão de música regional brasileira, a gente escolheu a Asa Branca, que é uma música de Luiz Gonzaga que conta a história do Nordeste, né? Conta a história da seca nordestina. A gente vai ler a letra aqui para vocês entenderem. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração.
Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo, para mim voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo, para me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu te asseguro, que eu voltarei, meu coração. Aí a letra de Asa Branca, compositor Luiz Gonzaga, Cavalcante Teixeira Humberto. E, segundo o site letras.mus.br, o Asa Branca é conhecido como hino nordestino. A Asa Branca foi composta há mais de 70 anos e até hoje segue sendo um dos maiores clássicos da música brasileira. Ela é uma canção de choro, gênero que leva alguns instrumentos bastante típicos como violão de 7 cordas, cavaquinho, flauta, bandolim e pandeiro. A história da música da Asa Branca. Asa Branca foi escrita em 1947 por dois compositores nordestinos, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Os dois criaram a música nos estúdios da RCA, no Rio de Janeiro, no dia 3 de março. O fato curioso é que a canção não foi muito bem aceita pela gravadora a princípio. Entretanto, por muita insistência de Gonzaga, eles acabaram cedendo e produzindo o que hoje é considerado o hino dos sertanejos. E quando falamos de sertanejo, não é do estilo de música que toca nas rádios hoje em dia, não. Sertanejo vem do sertão nordestino, que é o cenário do qual se passa a narrativa da canção. Contando de forma rápida sobre a temática da música, Asa Branca fala sobre a luta e a resistência do povo nordestino e perante as secas severas do sertão na época. A gente vai fazer uma análise junto com o site letras.mus.br sobre a letra da Asa Branca. Já nos primeiros versos, podemos entender que a terra ardendo qual fogueira de São João se refere ao contexto de seca em que se passa a narrativa da canção. As queimadas que destroem o solo, a fauna e a flora da região são comparadas às fogueiras das famosas festas juninas. Vemos também um tom de preocupação e agonia do personagem na canção por ver a terra em que se vive passando por isso. No começo da segunda estrofe, novamente o autor se refere ao calor das queimadas, como os termos braseio e fornalha, e ressalta que nenhuma plantação conseguiu sobreviver diante das circunstâncias. Logo depois, o personagem fala sobre a falta da chuva também de acarretar a perda de seu gado e de seu cavalo alazão, que morreram de sede durante a seca. Já na próxima estrofe, é a primeira vez em que aparece o termo que dá nome à música. Mas o que é asa branca, afinal? Asa branca é, na verdade, uma ave também conhecida como a pompopedrez ou pomba trocais. Além disso, essa ave representa a esperança para que chova. Portanto, a sua fuga demonstra que não choverá por ali tão cedo. A esperança que o clima melhore se vai com a asa branca. Vendo que até as aves estão migrando do sertão, o personagem é forçado a migrar da região para ir atrás das oportunidades. Ela então dá adeus a seu amor, Rosinha, para tentar a vida em outro lugar. Na penúltima estrofe, o personagem está bem longe de seu lar e se encontra solitário, uma vez que teve de deixar sua família para buscar condições melhores. Mas ao mesmo tempo, ele não deixa de ter esperanças de que a chuva voltará a cair e ele conseguirá voltar para casa. Na última estrofe, Luiz Gonzaga mostra o quanto o personagem tem esperança de voltar à terra, né? Sua terra natal. E ele mostra que quando as coisas melhorarem e as plantações ficarem tão verdes quanto os olhos do seu amor, ele irá retornar para viver na sua terra natal novamente. A Asa Branca é um retrato de realidade vivenciado por várias pessoas no sertão na época e mostra, acima de tudo, a força dessas pessoas. Ao fim da leitura da história do Boi de Reis e da origem da Asa Branca, a gente vai sugerir que os alunos exerçam trabalhos, eles desenvolvam trabalhos artísticos de desenhos e gravuras que simbolizem essas histórias e, se possível, algumas apresentações corporais também que remetam à música da Asa Branca e à história do Boi de Reis.
E aqui eu fico com essa aula que eu gravei, né, para o meu estágio obrigatório do estágio 3 da Universidade Potiguar. E eu espero que vocês tenham gostado, porque não foi fácil fazer essa gravação, foi bem puxado, mas eu me esforcei ao máximo e estou tentando aqui passar para vocês um pouco desse conteúdo que eu coloquei no meu plano de aula, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.